paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Juízes e hoje vamos meditar no capítulo 8, versículos 1 até o versículo 3, que nos diz o seguinte: Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Queridos, quando olhamos para esse trecho das Sagradas Escrituras, nós vemos que surgiu uma contenda com Gideão por causa da peleja que fora feita contra os midianitas. Este povo, os efraimitas, não foram convocados para a peleja, e logo depois que Gideão ele consegue aquela primeira vitória, eles então se levantam contra Gideão, porque Gideão não havia convocados para participar, e isso demonstrava o espírito de patriotismo daquele povo. Mas o que me chama a atenção aqui é a atitude de Gideão ao lidar com aquela situação, o que mostrava ser ele de fato um líder capacitado por Deus para lidar com os conflitos da condução das pessoas frente às batalhas. Veja que aqueles homens, eles chamam então a atenção de Gideão, pois Gideão não os havia chamado. A Bíblia diz no versículo 1 que eles contenderam com ele fortemente. E olha só que a Bíblia registra que Gideão, ele vai então mostrar para aquelas pessoas que haviam se levantado contra ele e contra a sua liderança, que na verdade ele estava ali pela misericórdia do Senhor, e que na verdade aquelas pessoas que estavam se levantando contra ele eram muito mais importantes, eram muito mais fortes, eram muito melhores do que ele. É interessante que o que nós vemos aqui é um registro da humildade de Gideão, que traz a solução para uma contenda. E como as nossas reflexões, elas sempre trazem uma aplicação pessoal para as nossas vidas, nós olhamos que, quando olhamos para essa atitude de Gideão, nós devemos pensar nas nossas atitudes quando entramos em uma situação de contenda. Quando acontece alguma coisa que venha a nos incitar a ira, qual é a nossa reação? Nós procuramos encontrar respostas que nos justifiquem, nós procuramos encontrar argumentos que nos justifiquem, ou nós vamos pelo caminho da humildade. Gideão, ele disse para o povo: os rabiscos de Efraim, não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Ele estava dizendo assim: olha, vocês são muito melhores do que eu. Vocês são muito melhores do que eu.
E mais, ele usa o argumento de que, enquanto ele estava pelejando contra o exército, ele lembra: olha, vocês na verdade derrotaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Vocês derrotaram 2 príncipes, vocês são melhores do que eu. Olha que interessante isso. Quantas vezes nós queremos ter a razão e justificá-la, ainda que isto custe, às vezes, o final de um relacionamento, como poderia ser o que aconteceria aqui com estas tribos. Nós sabemos que o povo de Israel eram compostos por 12 tribos e que essas tribos, se elas viessem a ficar em contenda entre si, eles seriam um povo destruído. E logo Gideão, ele, direcionado pelo Espírito de Deus, usa de uma sabedoria e reconhece que na verdade ele era indigno daquela posição e que aquele povo que era digno. E a Bíblia diz que aquela palavra, ela abrandou para com ele a ira daquele povo. Que nós possamos ter também uma sabedoria como esta e compreender que nem sempre o fato de nós termos razão e argumentos o suficiente, esses devem ser usados para nós ganharmos uma batalha, de um diálogo, de uma conversa, mas às vezes a humildade vai fazer com que uma situação que pode se tornar desconfortável pode ser resolvida de forma mais fácil, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele de fato peleja por nós, e quando nós deixamos Ele agir, ainda que no princípio nós poderíamos levar a vantagem, nós deixamos nas mãos do Senhor. Ele vai fazer aquela pessoa, às vezes, que quer nos colocar em uma situação desconfortável, ela vai reconhecer que na verdade o Senhor é que está na nossa vida e que nós temos de fato andado segundo a direção de Deus, pois aqueles que estão com o Senhor, Ele está com eles. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, ter sabedoria do alto para lidar com todas as situações na sua vida que venham trazer contendas e insatisfações, de modo que o relacionamento não seja quebrado. Deus não quer que você quebre relacionamentos. Deus quer que você seja alguém que abençoe as outras pessoas. Gideão era alguém desconhecido, que estava no meio de uma família, segundo ele próprio, a menor de Israel. Mas Deus usou para fazer com que, através da sua vida, grandes bênçãos viessem a toda a nação de Israel. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo.